Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não jure e nem prometa nada, pois é melhor fazer que falar e cumprir que prometer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando as nossas palavras elas perdem a credibilidade, nós temos o costume de jurar por Deus, quando uma pessoa acaba não acreditando nas coisas que nós falamos. E quantas vezes, num momento de desespero, nós também não fazemos promessas, como que num futuro qualquer as nossas atitudes seriam diferentes. Só que na maior parte do tempo, nós não conseguimos fazer as coisas que nós falamos, nem cumprir as promessas que nós fazemos. Mas isso é um pouco pior do que a gente pensa. Porque, na verdade, quando eu prometo algo e não cumpro, eu estou cometendo um pecado. Não é simplesmente eu quebrar uma promessa para uma pessoa, mas isso acaba tendo uma consequência muito maior para a minha vida espiritual. Porque a partir do instante que da minha boca pode sair mentiras ou promessas infundadas, o mal, ele simplesmente vê que dentro do meu corpo existe uma brecha. Se eu não consigo cumprir nem aquilo que eu falo, como eu posso louvar e adorar o Senhor da forma correta? A mentira, ela é um problema muito grave, porque ela acaba criando falsas expectativas e frustrações. Quantas vezes você já não ficou frustrado porque alguém disse que faria alguma coisa e no final ela não fez? Ela simplesmente te enganou. E ninguém gosta de ser enganado. Só que nós que não devemos ser dessas pessoas que fazem isso para as outras, nós devemos ser diferentes. E se a gente for lá em Tiago 5, versículo 12, a palavra do Senhor ela diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o seu sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Então o Senhor ele dá uma orientação muito clara. Se o meu sim for sim, é sim. Se for não, é não. Qualquer coisa diferente disso, eu vou estar condenando a mim mesmo. E para que eu faria isso? Para que eu jogaria sobre a minha vida uma maldição ou uma condenação? Se você olha algo e não está a fim de fazer, ou se você tem o costume de dizer as coisas para agradar as pessoas, para que elas não fiquem te incomodando, mas no fim você não vai fazer, o que é melhor? Alguém saber a verdade e vir muitas vezes ficar chateado com você, ou começar a ficar pirando a tua cabeça, né? Porque no fundo, o que nós queremos? Que os outros façam algo que seja do nosso interesse. Pra gente o que importa é isso. Na maior parte do tempo não é nem a verdade que importa, é o que nos interessa. Então enquanto for do meu interesse, eu fico lá prometendo milhões de coisas, entendeu? Para que aconteça o que eu quero. E se a gente notar, diversos relacionamentos depois que eles terminam, o que sobra é isso. Um punhado de promessas que nunca são cumpridas, né? Quase sempre para viver um momento breve e nada além disso. E aí nós vamos nos acostumando e achando que isso é normal. Porque se eu juro e não cumpro, é uma forma de mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Então fica muito bem claro que nós não devemos jurar nem por Deus, nem por nada que seja dessa terra. Antigamente a gente falava que jurava pela mãe morta atrás da porta. E é engraçado, porque quando nós perdemos a credibilidade das nossas palavras, nós queremos colocar algo que está além de nós, né? Para que isso seja verdade. Ou algo que nós amamos muito, ou temos muita admiração. Então essa ideia de fazer juramentos
você já pode desconfiar. Quando uma pessoa ela começa a justificar demais, não, eu juro por Deus, isso é verdade, é porque não é. Porque por si só a verdade, ela não precisa de um juramento para que ela seja verdade. Você tem o costume de fazer isso? Você gosta às vezes de agradar as pessoas, mas não cumpre as coisas que diz? Aí você tem que tomar uma escolha. Você quer agradar as pessoas ou você quer estar em paz com Deus? Nem sempre nós percebemos a gravidade das coisas que nós fazemos. Quantas vezes não vamos contar uma história e acabamos exagerando para que a outra pessoa às vezes ache graça ou fique impressionado ou algo do tipo. E o que isso se aproveita para a nossa vida espiritual? Nada. O exagero, a mentira, a distorção, a razão, nada disso se aproveita. A única coisa que tem proveito nessa vida é o amor que nós recebemos de Deus, é o perdão, são as palavras que o Senhor nos ensina, as boas ações. Então, dentro do conjunto de coisas que nós podemos fazer, se for para agradar alguém, que seja com algo verdadeiro, não com falsas promessas. Você quer ver o sofrimento? É você prometer algo para uma criança. Olha, eu vou te trazer tal coisa. Como a vida dela se baseia em esperar os pais irem e virem do trabalho, né? Ela vai ficar numa expectativa muito grande de receber aquilo. E isso frustra. Sabe, isso frustra. Então, se você não vai fazer, não fala que vai fazer. E às vezes a gente quer, né, num momento de desespero, barganhar com Deus. Criar promessas de coisas. Não, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso. Não, se o Senhor me isso... Então a gente começa a fazer aquela troca, né? Ah, eu não vou tomar um refri porque eu quero isso. Ah, eu não vou... Eu já conversei diversas vezes com vocês sobre isso, né? Que tudo que nós pedimos são coisas para essa vida, que eu nunca tinha visto ninguém fazendo esse tipo de coisa porque queria salvação, ou porque queria o perdão dos pecados, ou porque queria alguma coisa que fosse espiritual. A gente sempre está barganhando com Deus por algo material, né? Para que Ele nos livre de um problema maior e que de alguma forma nós vamos fazer uma promessa que não vamos mais fazer aquilo. Mas não adianta nada, né? E se a gente for lá em Eclesiásticos 5, versículo 4 e 5, a palavra ela diz assim: assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Então, quando você, no desespero, às vezes promete alguma coisa para Deus, você tem que cumprir, e logo. Ah, eu vou começar a ler a Bíblia. Ah, não, eu vou começar a fazer tal coisa. Não, eu vou começar. Virou uma promessa? Cumpra. Se não for para ser assim, não faz promessa nenhuma. Porque Deus, Ele não está trocando. Deus, Ele tem a misericórdia. Nós não fazemos nada por mérito. Nada que nós recebemos de Deus é porque nós merecemos ou porque nós conquistamos. Nada é desse jeito. Então, para que eu vou chegar para Deus, fazer uma promessa que eu nem sei se eu posso cumprir? Porque se no presente eu já não consigo fazer, o que dirá no futuro? Eu não ganho novas capacidades porque Deus me perdoa. Eu ganho novas capacidades quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a entregar a minha vida ao Senhor, quando eu começo a obedecer a palavra, quando eu começo a ter uma vida de oração, aí a presença do Espírito Santo na minha vida me dá dons e capacidades que eu não tinha antes, e por essa razão eu consigo fazer alguma coisa diferente. Então isso é um processo. Não é porque eu falo que eu posso fazer. Não é porque eu quero que eu posso ter. A fé não é querer. A fé é você ver além dos fatos. Por quê? Porque o Senhor te dá essa capacidade. Não é imaginar algo, mas é sentir algo que ainda não existe. Então lembra sempre, essa ideia de jurar, ou quando você ouvir alguém falando, não, eu juro, errado, já desconfia. Já desconfia por quê? Porque
a vida espiritual dessa pessoa, ela está num ponto muito crítico, porque a palavra dela já não tem mais valor nenhum. E quando você precisar de algo, não é necessário para Deus que você fique prometendo as coisas. Por quê? Porque a própria presença de Deus na nossa vida, quando nós o buscamos de forma diária, já vai ser esse mecanismo de transformação, de conversão. É diferente de antes de eu estar com o Senhor eu querer prometer algo. É como se eu pudesse fazer sem a presença de Deus. Isso não tem jeito de dar certo. Então é melhor fazer do que falar. É melhor cumprir do que prometer. Por quê? Porque eu já entrego o resultado. E às vezes a gente cai no equívoco de querer apaziguar as coisas falando e prometendo. E no fim a gente sai com aquela pecha de mentiroso. Porque as pessoas elas vão vir cobrar as nossas palavras. Engraçado que nós temos o costume de cobrar a palavra dos outros, mas nós não cobramos as promessas que nós fazemos. Nós não cobramos aquilo que nós prometemos ou aquilo que nós juramos. Então também acaba se tornando um tanto quanto hipócrita. Eu acho que a melhor forma da gente viver não é apontando o defeito das outras pessoas, mas vendo onde nós podemos melhorar a nossa própria vida. Em quais comportamentos que o Senhor nos ensina que é certo, que é errado, que eu pratico ou não, e onde eu posso melhorar a minha vida. E tudo aquilo que eu tenho dificuldade de fazer é com oração, é lendo a palavra que eu vou ter sabedoria para conseguir controlar exatamente essa parte da minha vida. Eu acho que quando nós perdemos, a credibilidade das nossas palavras, eu acho que perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Porque chegar ao ponto de nós mentirmos e enganarmos tanto, onde ninguém mais que nos conhece acredita no que a gente fala, é porque a gente está tomado. E eu sempre falo uma coisa, isso é um alerta, não é uma condenação. Então tem coisas na nossa vida que elas são bandeiras vermelhas. Para quê? Para a gente parar, olhar, refletir e entender uma coisa. Olha, a minha vida espiritual ela não está bem. O diabo ele está tomando o meu corpo. Jesus ele me diz que ele é o pai da mentira. E não está saindo nada da minha boca que seja bom, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, só está saindo coisa ruim. O resultado das minhas atitudes não está sendo algo bom. Bom, será que é isso que eu espero para a minha vida? Será que eu nasci para fazer mal para outras pessoas, para enganar, para simplesmente viver atrás de momentos que daqui a pouco ninguém vai mais nem acreditar em mim? Poxa, tranquilo, não tem problema. O problema nasce quando você conhece tudo e ainda continua fazendo. Então quando nós nos reconhecemos pecadores, quando nós nos reconhecemos que desse jeito não está dando certo e não está funcionando na nossa vida, é que começa a necessidade de se arrepender. Porque Jesus ele só pode começar a obra na nossa vida com o nosso arrependimento. Então a partir do instante que eu me arrependo, falo, olha Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não gosto dessa vida que eu levo, eu não quero. Só que aqui também tem outro ponto. Isso não tem que ser feito porque você quer reconquistar alguém, para chegar e falar, olha, eu mudei, agora eu tô indo na igreja, agora eu leio a Bíblia. Não, Deus não é um trunfo que você mostra para outra pessoa para parecer que você se tornou bom. Não, Deus é algo para nós. Deus é algo nosso. Vou dar um exemplo para vocês que é meio bizarrinho, mas tudo bem. Você pegaria sua esposa ou seu esposo e ficaria mostrando para suas amigas a intimidade que vocês têm, as coisas que vocês têm para elas ficarem cobiçando? É claro que não. Então nós não também devemos ter esse tipo de relacionamento com Deus, de querer ficar exibindo, sabe? Aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida é para nós. Nós devemos mostrar com as nossas atitudes que o Senhor tem feito e não com as nossas palavras, para não cair também de novo no equívoco. Fazer do que falar, cumprir do que prometer. Então nós vamos realizar e não simplesmente falar aquilo que nós desejamos ou queremos. Porque a maior parte das coisas que nós queremos fica apenas nos nossos desejos, não passam disso. E quantas vezes nós não mudamos de ideia entre querer algo? Chega num lugar onde você tem muitas opções, veja se você não fica indeciso. Então quem tem certeza, ele já vai lá e pega o que quer. Quem não tem, fica tentando escolher. No fim, aquele que tenta escolher,
acaba nem sempre sendo escolhido, acaba que a oportunidade passa. E uma oportunidade que você perde, outra pessoa aproveita. Depois, não tem mais volta. Nem tudo nessa vida dá pra você voltar e falar, olha, você me desculpa, sabe? Eu achei que fosse, não é, então... Sabe? Um pouco de respeito, né? Porque se uma pessoa tem dúvida entre estar conosco ou não, entre amar ou não, não merece estar conosco. Deus é a certeza, o diabo é a dúvida. Quem tenta semear dúvida dentro do nosso coração não vem de Deus. Quem vive fazendo promessas, de joelhos ainda, nossa, ai, porque... Cara, não tem sentido. Quer se humilhar? Se humilha para Deus. Sabe, eu acho que é a dependência que a gente acaba criando e vinculando nas pessoas que nos permite ser enganados. Porque se já não começou certo, não vai terminar certo. Não é uma questão de força de vontade. Nós falamos disso ontem, sobre o homem natural e as coisas que estão embutidas dentro de nós. Sem Deus, nós não quebramos esse ciclo. Nós não quebramos. E se você quer alguém bom, seja bom. Seja bom, seja aquilo que você espera que os outros sejam. Eu acho que não adianta nada a gente viver querendo convencer as pessoas de algo que nem mesmo nós nos convencemos. Eu acho que Deus, ele é muito mais realizado que falar. Nós olhamos a palavra de Deus, mas ela foi cumprida. Jesus é o cumprimento de uma palavra. Deus não é só palavras. É o verbo que virou carne. Pensa nisso. Pensa nas tuas palavras, pensa no teu comportamento, pensa na tua vida. Pensa se você está fazendo tudo da forma correta, se você está fazendo do jeito que você gostaria que as pessoas fizessem para você. Tira um pouco o foco das pessoas, coloca o foco em Deus. Talvez por ficar procurando demais as coisas, você acaba ficando louco. Acaba ficando louca. Não dá. Sabe, não dá para viver assim perturbado. Amém? Que Deus, ele dê entendimento, que as nossas palavras, elas não sejam tolices, que nós não façamos promessas para Deus sem cumpri-las, né? Que eu acho que é a parte mais importante. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, e que o Senhor possa governar a nossa vida e os nossos pensamentos. Agradecemos também ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele é, pelo seu amor, pela paz, pela esperança, pelo Espírito Santo, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, pela oportunidade, pela misericórdia, pela piedade. Porque às vezes a gente é muito bom para pedir, mas esquecemos sempre de agradecer as coisas boas que o Senhor já faz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.